A morte e a vida não são contrárias, são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Rubem Alves. Como surgiu o velório? Será que o homem das cavernas enterrava os seus familiares? Qual o maior e mais antigo cemitério no mundo? O primeiro cemitério surgiu em 60.000 a.C. O homem primitivo enterrava seus mortos com receio de que os corpos em putrefação atraíssem animais predadores e colocassem a vida das pessoas em risco. Há registros de que 2 padres, em 1908, encontraram na cova de La Chapelle-aux-Saints, na França, os restos mortais de um Neandertal de 50.000 anos, deduzindo então que já eram realizadas cerimônias simbólicas de enterro. Os cientistas não concordam, apenas dizem que a família o enterrou propositadamente e com cuidado. Há consenso de que reservar uma área para sepultamento é um hábito que surgiu com os hebreus. Eles construíam catacumbas em paredes de galerias subterrâneas. Os egípcios mumificavam os faraós e os sepultavam em pirâmides. As pessoas simples eram colocadas em cova aberta e cobertas por um manto de fibra natural. Os velórios surgiram na Idade Média. Nessa época, os utensílios domésticos eram fabricados com estanho. Logo, as pessoas ingeriam bebidas alcoólicas utilizando esses materiais. No entanto, a mistura estanho mais álcool fazia com que as pessoas desmaiassem, semelhante à narcolepsia, adormecimento. Por esse motivo, para evitar que as pessoas fossem enterradas vivas, quando uma pessoa desmaiava, o corpo era recolhido e estendido sobre uma mesa. Como não existia eletricidade nessa época, os familiares precisavam segurar velas enquanto vigiavam o suposto falecido. Afinal, era necessário ter certeza de que aquela pessoa estava morta e não dormindo. Logo, o nome velório é derivado das palavras vela e velar. Rituais fúnebres nas diferentes religiões. Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual. Procura o fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Nos rituais fúnebres oferecem comida aos deuses como sinal de desapego. Fazem sepultamento e cremação. Não tem cruz impressa no caixão. Candomblé acreditam que a morte é a continuação de um ciclo. No ritual pós-morte, axexé, feito por um pai ou mãe de santo, o principal objetivo é liberar o orixá protetor do corpo daquela pessoa. Por fim, o ará, corpo, pode ser enterrado. Após um ano de falecimento, será realizada uma nova cerimônia que se repetirá após 3 anos e novamente depois de 7 anos. Cristianismo. Há diferentes ramificações, mas os fiéis acreditam na existência de Deus, o Criador do universo, e na vida após a morte. Empresas especializadas preparam o corpo, realizam velório, cremação ou sepultamento. Encomendação do corpo por um padre, com oração e cantos religiosos. Espiritismo, doutrina científica e filosófica. A morte não existe. Acreditam na reencarnação. O corpo é a roupa e a reencarnação é a evolução do espírito. Velam e enterram os mortos. Durante o velório, oram e tentam manter o equilíbrio, pois acreditam que a alma ainda está no plano terreno, até retornar ao chamado nosso lar. Hinduísmo. Os dogmas da religião não são rígidos. Nos rituais fúnebres, com exceção dos líderes, a maioria dos hinduístas são cremados. O corpo é colocado no crematório, em uma maca. Se for chefe da família, o filho mais velho acende a tocha. Chorar durante a cerimônia não é aceitável. Islamismo. Por respeito ao falecido, o enterro deve ser realizado o mais rápido possível. 3 banhos são dados no falecido, um para tirar a impureza, o segundo com ervas e o último com água pura. A mortalha é aberta nos pés e na cabeça. Ao fechar a tumba, versos do Alcorão são recitados. Surgimento dos cemitérios. O surgimento dos cemitérios deveu-se ao desenvolvimento das ciências médicas, que voltaram parte de sua atenção à política de higienização de espaços urbanos. A fim de evitar a proliferação de enfermidades entre os vivos, foram instauradas leis que não apenas proibiam enterramentos dentro de igrejas, como determinavam a construção de cemitérios. Cemitérios mais antigos no mundo e no Brasil.
Mais antigo e maior do mundo, Wadi al-Salam, localizado no Iraque, desde o século VII. Mais antigo no Brasil, Richie Burial Ground, localizado no Rio de Janeiro, fundado em 1811. O Brasil é um dos países que mais possuem cemitérios em todo o mundo, sendo um dos fatores principais para esse fato a sua grande extensão territorial. Um dia, pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser. Morrer. Que me importa? O diabo é deixar de viver. Mário Quintana.